Oi meninas, boa tarde. Hoje conseguindo voltar aqui a gravar. Ontem fiquei doente aí, meio resfriada, e aí não consegui gravar. Trabalhei também e não consegui, mas vamos lá. Hoje eu tô aqui e nós vamos falar hoje sobre as ervas daninhas da ira. Vamos orar, então? Senhor Deus, Pai Santo, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor nos dê esclarecimento, Senhor Deus, sobre este assunto, que o Senhor abra as nossas mentes e corações para entender, Senhor Deus, o que o Senhor quer nos ensinar a respeito disso, Senhor. Nos ajuda, Pai, em nome de Jesus, amém. Bom, meninas, então esse capítulo aqui eu acho que é bem importante, né? São as ervas daninhas da ira. E o Jerry Bridges, ele começa falando que muitos de nós cristãos, a gente vive uma vida onde a ira acaba sendo algo tolerável, né? Por quê? A gente fica com ira, aí depois a gente se acalma, né? Às vezes a gente pede desculpa para a pessoa com quem a gente se enfureceu, outras vezes a gente simplesmente deixa passar batido, né? E aí as coisas vão seguindo, e vida que segue, e a vida continua, né? Os relacionamentos, eles são arranhados, mas eles não são desfeitos. E aí não é um jeito fantástico de viver com alguém, né? Mas é tolerável. E aí essa parece ser a maneira de muitos de nós cristãos, né? Acharmos que é assim, né? Aceita-se como parte da nossa vida, né? Mas a palavra de Deus, ela não é tão complacente com a ira, né? Pelo contrário, ela manda que seja eliminada de nossa vida. Então, a gente tem que ver lá em Efésios 4:31 e Colossenses 3:8. Efésios 4:31 e Colossenses 3:8. Se você examinar esses versículos, descobrirá que em cada um deles a ira está associado a pecados horríveis, como amargura, reclamação, calúnia, maldade e conversa obscena. Também está incluída na lista de pecados repugnantes de 2 Coríntios 12:20. É óbvio que a ira não anda bem acompanhada, né? Deu para perceber. E normalmente se associa ao que consideraríamos pecados sérios, podendo até mesmo nos fazer cair em alguns deles. Olha que perigo. Mas daí você vai me falar e eu vou falar e todo mundo vai falar, né? Poxa, mas tem lá um versículo, né? Efésios 4:26, que fala: irai-vos e não pequeis, né? Não se ponha o sol sobre a vossa ira. De fato, eu já estudei sobre isso, já dei aula sobre isso. Muitas de vocês são novas e provavelmente não pegaram essa aula. Mas essa palavrinha aqui, ira, só é permitida naquele caso que eu falei no capítulo passado, quando é uma ira contra algo que foi feito contra o Senhor. Então, é aquela ira justificável, né? É a ira que você tem quando alguma coisa que atinge, né? Claro que todo pecado, ele é feito contra o Senhor. Mas essa ira que nós poderíamos ter é aquela ira que é feita não contra nós, né? Não contra as pessoas, mas contra Deus. Nós poderíamos nos irar. Porém, lá no livro mesmo, ele já fala, né? Contudo, até a maneira da gente lidar com esse tipo de ira, ela tem que ser com muita sabedoria, senão é melhor você sempre ficar com a opção, né, de ser como Cristo. E aí, o que o apóstolo Paulo tá falando aqui em Efésios 4:26, não se põe o sol sobre a vossa ira. Esse é o foco principal, né? Paulo não está dando permissão para sentirmos ira e muito menos nos mandando ficar com ira. Como o modo imperativo do verbo pode sugerir, irai-vos, né? Aqui você usaria
Toda vez que a gente fala aí sobre teologia, né? Fala, é o imperativo, é um mandamento. Então, aqui tá falando irai-vos, né? Mas aqui ele tá dizendo que não, e eu concordo plenamente com ele, né? Sabendo que sentimos ira, Paulo está nos ensinando a lidar com ela. Basicamente está dizendo, não se agarre à ira, livre-se dela o mais rápido possível. Esse é o motivo do esclarecimento, não se põe o sol sobre a vossa ira. Então, juntando, né, o conceito de que essa palavra ira, ela só é permitida para para aquelas situações onde existe um pecado contra o Senhor, mesmo assim, nós devemos, né, mais esse conceito aqui de que o apóstolo Paulo está enfatizando que nós devemos nos livrar, quando nós nos irarmos, naquela situação que é permitida, nós devemos mesmo assim nos livrar disso o quanto antes, né? Não colocar o sol sobre a nossa ira. E aí a gente tem uma expressão, né? Me parece que ele entendeu aqui, mas no sentido de que, você vai se irar, mas você tem que se livrar disso. Eu já tinha aprendido que a gente tem que se livrar da ira de qualquer jeito. Quer dizer, a gente só poderia sentir ira nesses casos que eu falei. Mas vamos lá, vamos continuar aqui com o que ele tá falando. Temos uma expressão idiomática que aconselha: corte o mal pela raiz. É isso que o apóstolo Paulo nos manda fazer. Lide com sua ira imediatamente, mas acima de tudo, não vá dormir cheio de ira. Na melhor das hipóteses, ira é pecado, com a rara exceção da ira legítima, que é essa que eu tô falando, né? Na pior das hipóteses, ela dá origem a pecados mais sérios. Não, desculpa, eu li errado. Na melhor das hipóteses, ira é pecado, né? Com rara exceção da ira legítima. E na pior das hipóteses, ela dá origem a pecados mais sérios. Então, assim, lidar com a ira é uma questão que a gente tem que tomar muito cuidado, porque existe um tipo de ira que é permitido, né? Uma ira legítima, que mesmo assim você tem que saber lidar, que eu já li que é esse caso aqui, né? Irai-vos e não pequeis. E tem a ira que nós cometemos corriqueiramente, que é a ira pecaminosa, tá? Então, para essa ira que é legítima, a gente tem que se livrar. E para aquela que a gente não pode cometer, que é um pecado, a gente tem que se arrepender ainda mais rapidamente, né? E aí, ele tá falando agora que as ervas daninhas dessa ira é o resultado de longo prazo, é aquilo que a ira inicialmente, né? Não que a ira inicialmente causa, mas os desdobramentos, né, da ira, né? Ele fala aqui, quais são essas ervas daninhas? Então, ele vai falar sobre ressentimento, né? Que é aquela ira guardadinha no peito. Ela brota no coração da pessoa que foi maltratada e acha que não pode fazer nada a respeito da situação, né? Então, quando você sofre uma injustiça, seja por um chefe, né? Por qualquer pessoa, mas que você não ousa enfrentar essa pessoa, às vezes um pai, uma mãe, ou um marido, se você é uma mulher bem submissa, né? Você não ousa enfrentar e internaliza a ira em forma de ressentimento. Uma esposa talvez reaja da mesma forma em relação a um marido controlador. Pode ser mais difícil lidar com o ressentimento do que com a ira clara e evidente, porque em muitos casos a pessoa continua lambendo as feridas e relembrando a injustiça que sofreu. Meu Deus. Bom, essa é uma primeira erva daninha, o ressentimento. A segunda é a amargura. É aquele ressentimento que se transformou em animosidade contínua. Enquanto o ressentimento pode dissipar com o tempo, a amargura continua a crescer e a apodrecer, aumentando o grau de indisposição. Por deixarmos de lidar com a ira inicial, a amargura é quase sempre uma reação de longo prazo a um erro real ou imaginário. Ai. Então, a amargura, gente, é um sentimento
até frequente na igreja, né? Alguém é maltratado de alguma forma ou acha que foi maltratado, e em vez de buscar resolver a questão, a pessoa deixa o ressentimento inflamar e transformar-se em amargura com o passar do tempo. Talvez a pessoa tenha buscado resolver a questão, mas o oponente não quis saber de conversa. Pode ser que tenha procurado um dos líderes da igreja, e este fez pouco caso do assunto e despediu-a, deixando claro que o problema era todo dela. Não importa se a desfeita foi real ou imaginada, a amargura nunca é uma opção bíblica. Podemos ser magoados e reconhecer que o fomos, sem ficar amargurados. Certamente a amargura pode acontecer em qualquer relacionamento, mas quase sempre acontece entre pessoas que deveriam se amar. Referi-me à família da igreja, e é isso que somos. Somos irmãos em Cristo, irmãos e irmãs de famílias biológicas, porém também podem ficar amargurados uns com os outros. Um filho ou uma filha talvez ache que os pais gostem mais do outro irmão do que dele, e a sua percepção pode estar correta. Entretanto, se o filho é cristão, não deve abrigar esse sentimento a ponto de o rancor ser transformado em amargura. Muitas vezes, irmãos adultos ficam amargurados porque acham que saíram perdendo na divisão da herança da família, por exemplo. Repetindo, a amargura não é uma opção para quem deseja seguir a Cristo. Outra erva daninha, inimizade e hostilidade. São palavras praticamente sinônimas e denotam um nível mais elevado de má vontade ou animosidade do que o produzido pela amargura. Enquanto a amargura pode, de certo modo, ser acompanhada de comportamento civilizado, geralmente a inimizade ou hostilidade se mostra abertamente. Quase sempre a pessoa faz isso denegrindo ou descendo a lenha no objeto de sua hostilidade. Além disso, embora a amargura possa ser abrigada no coração, a inimizade ou a hostilidade geralmente espalha seu veneno de modo a atingir outras pessoas. Mais uma erva daninha, o ódio, né? O furor contra alguém. É mencionado várias vezes na Bíblia. Gênesis 27:41, Gênesis 50:15, Levítico 19:18, Salmo 55:3 e Marcos 6:19. Entendemos melhor a dimensão da má vontade e da inimizade inferida na palavra ódio quando lemos os dois textos de Gênesis na NVI, que usa o termo rancor. Em todos os versículos acima citados, a palavra é associada à vingança contra o objeto do ódio. Por exemplo, Esaú passou a odiar Jacó e planejou maltratá-lo, Gênesis 27:41. Os irmãos de José tiveram medo que o caçula os odiasse e quisesse se vingar do mal que havia sofrido nas mãos deles, Gênesis 50:15. Lemos no Novo Testamento que Herodes odiava João Batista e queria matá-lo, Marcos 6:19. É provável que nenhum de nós associe rancor com planos de assassinato. Muitas vezes, contudo, pensamos em nos vingar de alguém que detestamos. Não ousamos colocar nossos planos em ação, mas sentimos uma alegria perversa em executá-los em nossa mente. Isso acontece até entre os cristãos. Tanto é verdade que Paulo achou necessário escrever a exortação de Romanos 12, 19 e 21. Amados, não vos vingueis a vós mesmos, mas dai lugar à ira de Deus, pois está escrito, a vingança é minha, eu retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o seu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque se fizeres isso, amontoarás brasas sobre a cabeça dele. Não te deixes vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. My God. Vamos para mais uma erva daninha, a discórdia. A discórdia descreve conflito visível ou confusão entre grupos, geralmente entre facções, e não tanto entre indivíduos. É por isso que falamos em brigas na igreja ou rixas entre famílias. A discórdia é sempre feia e ultrapassa os limites dos pecados intocáveis, e obviamente não é nada sutil. Apesar disso,
ele a inclui aqui porque muitas vezes ocorre entre cristãos que se acham perfeitos e que nunca imaginam que suas atitudes ou palavras furiosas contribuem para a discórdia. Na maneira de pensar desses cristãos, a culpa é sempre dos outros. Bom, as descrições dessas ervas daninhas não pretendem se igualar às definições dos dicionários e também não foi minha intenção fazer distinção clara entre elas. A terminologia não é importante. O objetivo é entendermos que a ira guardada no peito, além de ser pecado, é espiritualmente perigosa. Se examinarmos bem essas ervas daninhas, notaremos a intensificação da má vontade e do conflito. A ira nunca é estática. Se for cortada pela raiz, se não for cortada pela raiz, se transforma em amargura, hostilidade e vingança. É por isso que Paulo advertiu: não se põe o sol sobre a vossa ira. Achei legal isso aqui, que ficou bem claro, né? O porquê nós devemos não colocar o sol sobre a nossa ira, né? Eu já tinha ouvido várias outras explicações, mas eu creio que essa aqui é a que vai ficar marcada para mim, né? Por quê? Porque a ira, ela dá espaço para outras ervas daninhas que vão crescendo, crescendo, e lembra daquela questão do câncer, né? Ela vai tomando, e também a questão de um abismo que chama outro abismo, né? Então, achei bem legal esse daqui. Então, como que a gente vai lidar com a ira antes que ela produza essas ervas, né? Como cortar esse mal pela raiz? E aí ele fala aqui que, em primeiro lugar, a gente tem que levar em conta a soberania de Deus em todas as circunstâncias. Deus não instiga ninguém a pecar contra nós, mas permite que isso aconteça, e a permissão tem sempre um objetivo, geralmente é para que fiquemos mais parecidos com Cristo. E aí ele dá o exemplo, né, dos irmãos de José, que até José fala assim: não fostes vós que me enviastes para cá, mas sim Deus, né? Então, toda essa questão até da história de José, ela mostra bem essa soberania de Deus, né? Descobri que crer de coração na soberania de Deus é a minha primeira defesa contra a tentação de permitir que a ira domine meus pensamentos e emoções. Se quero mesmo lidar com a tentação, preciso lembrar-me de que as atitudes da outra pessoa ou pessoas que despertaram minha ira estão sob o controle absoluto de Deus. Embora as atitudes estejam erradas em si, Deus irá usá-las em meu benefício. Como José disse aos seus irmãos: certamente planejaste o mal contra mim, porém Deus o transformou em bem. Gênesis 50, 20. E aí, né, a gente crê que talvez seja a oportunidade da gente ficar mais parecido com Cristo. Mas pode ser também que Deus tenha outros objetivos em mente, como de nos preparar para tarefas maiores, né? Talvez a gente nunca saiba por que Deus permitiu uma situação que fez despertar a nossa ira. Importa saber, por mais difícil que seja, a circunstância, né, e por mais forte que seja a tentação de explodir a ira, Deus tem o nosso bem em vista. Refletir seriamente nesta grande verdade, né, a soberania de Deus, é o primeiro passo para desarmar a ira. Em segundo lugar, a gente deve pedir a Deus que nos capacite a crescer em amor. Em 1 Pedro, essa carta ela instiga os leitores a buscarem santidade, mesmo em tempos difíceis. E aí o apóstolo continua enfatizando, né, que mesmo em tempos difíceis, a importância do amor fraternal, ou seja, do amor entre cristãos. Então, Pedro incentiva assim: antes de tudo, tende profundo amor uns para com os outros, porque o amor cobre um grande número de pecados. 1 Pedro 4:8. Pedro está dizendo que o amor nos capacita a ignorar um monte de atitudes erradas das outras pessoas. Se alguém nos esnoba ou envergonha ou aborrece, o amor nos capacita a ignorar tudo isso. Lembre-se de que nós decidimos como reagir ao erro real ou imaginário das outras pessoas. A frase cortar o mal pela raiz se aplica de modo especial aqui, né? Embora o amor talvez não cubra alguns pecados significantes contra nós, certamente cobre muitos erros comuns. E aí ele dá alguns exemplos, né?
de um esposo que volta do trabalho, encontra a casa bagunçada, vê que o jantar ainda não está pronto, ele tem poder de consentir que o amor cubra a situação. De fato, se seguir o caminho do amor, além de ignorar o que lhe desperta ira, o marido arregaçará as mangas e ajudará a esposa. Ele seguirá o exemplo de Jesus, que mesmo sabendo que era Deus, realizou a tarefa mais servil daquela época, lavou os pés dos discípulos. João 13, de 2 a 15. Então, a gente deve amar uns aos outros com profundo amor, ou seja, perseguir o amor com diligência. O amor que ignora as ofensas não aparece do nada, é resultado da nossa dependência total do Espírito Santo. O apóstolo Paulo repete as palavras de Pedro quando escreve: o amor não se enfurece, em 1 Coríntios 13, 5. Essa é a afirmação sobre a qual todos nós devemos refletir. Você fica com ira facilmente? Alguém consegue arruinar seu dia com um sarcasmo de nada? Ou você, por amor a quem fez o comentário, consegue cobrir o sarcasmo? É provável que não haja nada mais corrosivo nos relacionamentos interpessoais do que uma língua descontrolada, que a gente vai abordar nos próximos capítulos aí, né? E aí existe um velho ditado que afirma: paus e pedras podem quebrar meus ossos, mas as palavras não me atingem. Sabemos que isso não é verdade. Palavras maldosas nos atingem, especialmente se são ditas por alguém chegado a nós. Contudo, nós decidimos se elas irão nos deixar com ira. Podemos absorver a mágoa como fato real, sem ficarmos zangados com a pessoa que nos maltratou. Mas, para isso, temos de amar a pessoa profundamente. Ai, muito lindo. Paulo também afirma que o amor não guarda ressentimento do mal. 1 Coríntios 13, 5. Você costuma arquivar na mente os erros cometidos contra a sua pessoa? Esse é um caminho certo para a amargura. A afirmação, perdoei, mas não consigo esquecer, não é verdadeira. Se vivermos relembrando velhas mágoas, coisas que aconteceram há anos ou meses, não perdoamos de verdade. Só estamos alimentando a amargura. É óbvio que a gente não esquece, né, meninas? É que nem falam, né? Ah, Deus esqueceu. Não, ele não esquece os pecados. Ele, com a justiça de Cristo, aquilo é coberto. E agora ficou mais claro ainda para mim. Com o amor de Deus, ele nos perdoa, né? Não se enfurecer significa parar de lembrar o erro a nós mesmos. Exato, você nunca vai esquecer, mas você não precisa ficar se relembrando. Perfeito. Ou até mesmo para outra pessoa, aí é pior ainda, né? Falando aqui, ó, isso não significa que apagamos o sofrimento de nossas mentes. Não há como fazer tal coisa. Significa que tomamos a decisão de não falar no assunto e nem ficar lambendo as feridas. Também quer dizer que, se a questão surgir em nossa mente, talvez engatilhada por outro incidente, é rejeitada logo de cara. Não lhe damos a chance de se fortalecer. Meninas, um adendo aqui. Nossa, isso serve para tudo, para todos os pecados que vêm na nossa mente, tá? Porque eu já falei que tem hora que eu penso cada coisa que eu falo assim, não é possível que eu tô pensando um negócio desses. Mas com um exercício, né, depois que eu tomei conhecimento disso aqui que tá sendo falado, eu consegui fazer um exercício bem legal. O pensamento vem e eu não dou chance pro pensamento. Eu corto, eu começo a cantar uma música, eu começo a orar, eu falo alguma coisa, eu mudo, sabe? Qualquer coisa que venha na sua mente que seja pecaminosa, a melhor forma que tem é você estar atenta, né? Primeiro a gente tem que andar pelo Espírito, né? A gente tem que andar ali vigiando, né? Vigiando o tempo todo. Mas quando vem um pensamento, o mais legal é quando você consegue bloquear ele. Isso, gente, é um treino que eu falo pra vocês. Façam isso, vocês vão ver como funciona, tá? Qualquer coisa que, tô com um pensamento aqui de tristeza, tô me sentindo muito triste, uma acusação que vem na sua mente, sabe assim, coisas que não são
a consciência, não são coisas que Deus faz com a gente, mas você sente ali que é pecaminoso, bloqueia, começa a cantar um hino, ora, sabe, muda, fala com alguém, não deixa, não dá chance para esse pecado, não fica ali bajulando ele, sabe? Em terceiro lugar, ela fala que é preciso aprender a perdoar como Deus nos tem perdoado. O texto bíblico que mais me ajuda a praticar o perdão é a parábola do servo ingrato, Mateus 18, 21 a 35. Jesus contou a parábola como resposta à pergunta de Pedro: Senhor, até quantas vezes eu deverei perdoar meu irmão que pecar contra mim? Até 7 vezes? Que significa perdoar tantas vezes quanto ele pecar, e sabemos bem quantas vezes a pessoa peca contra nós. É a partir disso que Jesus conta a parábola do servo implacável. No entanto, a história não deixa claro quantas vezes temos de perdoar, todavia mostra claramente a base para perdoarmos uns aos outros. Vamos lá. Depois, meninas, leiam, né, essa parábola, porque ela vai mostrar aí, né, quem não se recorda, é aquele que devia muito dinheiro, e tem aqui, né, uma quantia enorme de dinheiro. Depois, né, um servo devia essa quantia, o rei perdoou, mas quando ele foi questionado por alguém que servia ele, que devia a ele não quis perdoar, né? E aí ele teve que parar lá no rei de novo, e o rei cancela, né, o perdão dele, que mostra, né, vamos ver se ele fala aqui. É assim que temos de avaliar nosso pecado contra Deus. Cada pecado que cometemos, não importa seu valor aos nossos olhos, é uma agressão à glória infinita de Deus. É isso mesmo, porque o rei depois cancela, né, o perdão para ele. Mesmo que um tapete custe milhões de dólares, a quantia não é nada em comparação ao valor da glória de Deus. Portanto, todos nós estamos representados no servo que devia 10 mil talentos. Jamais conseguiremos pagar nossa dívida com Deus. O rei pagou um alto preço para perdoar a dívida do servo. Da mesma forma, Deus pagou um alto preço ao nos perdoar. Custou-lhe a morte de seu filho. Não há como avaliar o preço dessa morte. Contudo, Deus o pagou para que fôssemos perdoados da enorme dívida espiritual que tínhamos com ele. A mensagem é clara. A dívida moral dos erros, das palavras infames e das atitudes contra nós não são nada comparado à nossa dívida com Deus. Ele não está aqui diminuindo a seriedade das mágoas, né, e os prejuízos que a gente tem experimentado. E aí na parábola fica bem claro isso, né? Não importa o valor. Os erros que sofremos podem ter sido muito mais sérios que um menosprezo qualquer ou uma fofoca maldosa. Podem ter causado grandes prejuízos, mas em comparação ao prejuízo que todos nós causamos à glória de Deus, não significam nada. A base para perdoarmos uns aos outros é, então, a enormidade do perdão que Deus nos ofereceu. Devemos perdoar porque fomos perdoados imensamente. Se não reconhecermos que somos devedores de 10 mil talentos a Deus, continuaremos lutando em perdoar aqueles que nos causaram grandes prejuízos ou continuam a nos prejudicar. No entanto, quando entendermos o quanto devemos a Deus porque continuamos a pecar contra Ele, conseguiremos lhe dizer quando formos prejudicados. Senhor Deus, fui bastante magoado, mas sou o devedor de 10 mil talentos. O pecado dessa pessoa não é nada em comparação ao meu pecado contra o Senhor. Como o Senhor me perdoou, eu perdoo de coração essa pessoa. Não estou dizendo que uma oração desse tipo, mesmo feita com sinceridade, vai aplacar de imediato a nossa ira. A carne não desiste tão facilmente. Todavia, a atitude revelada na oração oferece-nos uma arma com a qual podemos matar a ira. Que lindo! Ele fala aqui,
Alguns leitores talvez achem que ignorei alguns assuntos complicados, como pais ou cônjuges violentos ou algumas injustiças sistêmicas prevalecentes em nossa sociedade. Outros talvez pensem, ele não conhece a minha vida. Se conhecesse, não seria tão bonzinho em suas respostas. Gostaria de reafirmar, afirmar que o propósito deste livro não é lidar com as várias questões que desencadeiam nossa ira, e certamente não advogo que sejamos cristãos capachos, permitindo que todo mundo nos esmague ou tire proveito de nós. Há momentos em que temos de defender o que é certo e justo, contudo, não devemos pecar durante o processo, e é disso que estou falando. Meu objetivo nesses 2 capítulos é que encaremos o fato de que grande parte, se não a quase totalidade da nossa ira é pecado, mesmo que seja resultado das atitudes erradas de outras pessoas. Ao enfatizar o pecado da ira, não estou menosprezando o pecado dos ofensores. Entretanto, o antigo provérbio ensina: um erro não conserta o outro. O pecado da outra pessoa não conserta ou justifica o nosso pecado da ira. Ou como Tiago afirmou, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Tiago 1:20. Além disso, acho que muito da nossa ira não é resultado de injustiças ou erros importantes contra nós, mas é uma manifestação de nosso próprio orgulho e egoísmo. Eu sofro constrangimento, aborrecimento e frustração por causa das atitudes ou inatividade, das outras pessoas e fico com ira. Embora existam muitas injustiças que merecem nossa ira legítima, não devemos usá-la como desculpa para encobrir o pecado da ira, que muitas vezes surge em nossos corações e que possivelmente se mostra em nossas palavras ou atitudes. Mais uma vez, recomendo os 3 princípios ou práticas que me ajudam muito: crença firme na soberania de Deus, busca diligente do amor fraternal que cobre uma multidão de pecados e não mantém uma lista de erros, e a percepção humilde que, em comparação ao pecado do meu irmão contra mim, reconhece o débito de 10.000 talentos a Deus. Nossa, eu amei esse capítulo, muito lindo, tô aqui emocionada. Que bênção, né? Hoje até tá maior o vídeo aí, meninas, mas eu acho que é isso aí, né? A gente sofre muito com essa questão da ira, mas você vê, né? Nós devemos 10.000 talentos a Deus. 10.000 talentos, gente, ele fala aqui. 10.000 talentos é algo entre 6 a 8 bilhões de dólares. 6 a 8 bilhões de dólares, tá? Os 10 talentos lá da parábola. É isso que a gente deve. Jamais, o servo de um rei jamais acumularia tal dívida, mas iremos ver por que Jesus usou uma quantia tão grande de dinheiro. Justamente para mostrar que o nosso pecado contra Deus vale atualmente 6 a 8 bilhões de dólares. De dólares, não de reais, tá? Bom, o nosso próximo tema é mania de julgar, tá? E eu espero conseguir fazer amanhã. A gente tem ainda mania de julgar, inveja, ciúme e pecados afins. Temos também pecados da língua e o mundanismo. Então, se você acha, queridinha, que já acabou, não acabou, tá? Tem ainda muita lambada pela frente, mas eu quero dizer aqui, né, o que a Patrícia me falou, né? Ela me mandou um áudio e eu preciso repassar isso para vocês, meninas. Graças a Deus, pela graça de Deus. Isso é mais um motivo, né, pra gente, nas nossas orações de gratidão, realmente sermos gratas a Deus. Porque se não fosse a graça de Deus para nos perdoar desses pecados todos, né, que a gente tá falando muito sobre eles, e que bom, né, que a gente tá vendo isso, realmente nós estaríamos perdidas. Então, a gente nunca pode esquecer que a graça de Deus é que nos preserva, nos dá, né, essa possibilidade
de enxergarmos os pecados e nos arrependermos por eles. Que graça maravilhosa! Porque se não fosse isso, nós estaríamos cegas, né, nos nossos próprios delitos e pecados e nunca, né, jamais teríamos a chance de sequer pensar a respeito disso. Então, glórias, glórias, glórias ao nosso Deus pela sua graça maravilhosa. Vamos orar? Pai, que bênção é poder aprender mais sobre o pecado, ó Deus, e tudo aquilo que ele carrega em si, Senhor. Que oportunidade maravilhosa o Senhor está nos dando de entendermos, Senhor, hoje em especial, as ervas daninhas da ira, Senhor. Como esse pecado, Senhor, ele precisa ser rapidamente eliminado, precisamos rapidamente nos arrepender, porque de fato, Senhor, sabemos que ele cresce e vai virando, Senhor Deus, aquele abismo que chama outro abismo, Pai. Muito obrigada, Senhor Deus, por estar nos proporcionando estes momentos. Nos perdoa, Senhor, e nos ajuda a enxergarmos essas nossas esses tão grandes pecados, Senhor, que parecem ser sutis, mas que são uma verdadeira afronta contra Ti, Senhor. Muito obrigada por tudo e nos ajuda, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amém. Beijos, meninas. Tchau, tchau.